Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos realizando esse estudo bíblico que tem o tema Vencendo as Crises, e nós, nessa oportunidade, estaríamos falando como vencer os ventos contrários, e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso nós estamos alegres, felizes, porque a promessa de Deus não falha. Essa é uma grande certeza. E o Senhor, Ele tem nos abençoado grandemente, poderosamente, e por isso nós tributamos a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a exaltação pertence ao Senhor. E nesse momento nós estaremos agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado, pelas promessas que Ele tem cumprido nas nossas vidas, todas as promessas que está relatado na palavra do Senhor é para nós, e por isso nós precisamos tomar posse destas palavras, por crer nessas palavras, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos sustenta, e por isso nós precisamos agradecer a Deus por todas as coisas. Todos os dias Deus nos dá livramento, todos os dias Deus nos protege e zela por nós. Por isso nós estamos de pé, mesmo às vezes com dificuldades, mesmo às vezes cansados, né? Às vezes tristes, às vezes alegres, mas não importa a situação, importa que o Senhor está conosco todos os momentos das nossas vidas. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus e nós vamos profetizar mais uma vez bênção para a tua casa. Senhor Deus, muito obrigado por estar na tua presença mais uma vez, porque esta oportunidade é maravilhosa de nós anunciarmos mais uma vez a tua palavra e tributar ao Senhor todo louvor, toda honra, e agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a membresia da Igreja Congregacional de Vila Brasil, todos os ministros, todos aqueles que fazem parte do corpo docente da Igreja. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar. Senhor Deus, o teu povo precisa da tua palavra, o teu povo precisa da tua ajuda, do teu auxílio. Esteja conosco, Senhor Deus, que pegou esse estudo, e que a tua presença não se afasta de nós, que possamos cada dia nos voltar para o Senhor. Voltando-se para o Senhor se volta para nós. E por isso nós estamos, Senhor Deus, lhe pedindo que a tua graça, Pai querido, em nome de Jesus, quando o povo de Deus se humilha, o Senhor nos exalta. E por isso nós estamos te agradecendo por tudo, pelas lutas, pelas bênçãos, Senhor, pelas dificuldades. Em tudo a Bíblia diz, dai graça. E nesse momento nós estamos dando graça ao Senhor pelos momentos que nós estamos passando. As bênçãos e sobre bênçãos vêm sobre nós, e por isso nós estamos satisfeitos. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu não vou cantar, porque a minha garganta está um pouco rouca, né, com dificuldade. Até tentei cantar, mas não deu não. Tá bom? Nós vamos falar, como eu disse, como vencer os ventos contrários. Falar sobre a passagem Jesus anda sobre as águas. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 14, de 22 a 33, também está registrado no livro de Marcos 6, de 45 a 51. Mas nós optamos em escolher Mateus capítulo 14, de 22 a 33. Que diz assim, a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia
a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E é chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Como vencer os ventos contrários? Em nossa trajetória nesta vida, nós enfrentamos determinados momentos, ventos, tempestades, arrasadores, situações inesperadas que ultrapassam a nossa capacidade e a nossa força. Não importa se você é um doutor formado na melhor universidade ou se você é uma pessoa humilde, o que não teve oportunidade de estudar, não importa se você é rico ou pobre, e se é empregado ou patrão, e se é capacitado ou não, quando um vento contrário nos atinge, esse rótulo da sociedade deixa de existir e a situação torna-se insustentável. A pergunta aqui é: o que fazer para vencer os ventos contrários? Como agir diante da adversidade? Às vezes, irmãos, nós não estamos esperando os ventos contrários que às vezes nos atingem. Às vezes pensamos que a nossa trajetória, a nossa viagem será tranquila, será serena, será abençoada, mas às vezes alguma coisa acontece, algum vento contrário venha para tentar nos atingir. Mas em tudo, devemos tirar uma lição daquilo que acontece conosco, sendo coisas boas e às vezes sendo coisas ruins. Tudo nós temos que tirar um bom proveito. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, que nada acontece em nossas vidas se não for pela permissão do Senhor. E se o vento contrário está te atingindo nesse momento, saiba de uma coisa: Deus, Ele está com você. O vento bate, as ondas são altas, o vento é forte, mas com certeza
o Senhor está perto de ti. E o Senhor, nesta oportunidade, nos fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. É no momento dos ventos contrários que precisamos nos aquietar em Jesus, que precisamos confiar no Senhor Jesus, que precisamos estar debaixo da sua potente mão, porque debaixo da potente mão do Senhor nós estamos seguros. Como vencer os ventos contrários? Primeiro, esteja enquadrado na vontade de Deus. Se lemos atentamente Mateus 14, 22, perceberemos que os discípulos não estavam no mar da Galileia à toa. Em Mateus 14, 22 diz: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Você observou que o Senhor ordenou que os seus discípulos fossem para o outro lado. É interessante saber e precisamos aprender que quando o Senhor nos ordena a fazer qualquer coisa, nós precisamos obedecê-lo. Deus nunca irá nos ordenar a fazer qualquer coisa sem estar presente. Ele está presente em todos os momentos. Em todos os momentos, mesmo que você passe pela sua mente que você está sozinho. Você não está sozinho. Nós nunca ficamos sozinhos, porque o Senhor não nos desampara. Quando Jesus disse para os seus discípulos, e ordenou os seus discípulos que entrasse no barco e fosse diante para o outro lado, e enquanto ele se despedia da multidão, e os discípulos foram para o mar obedecendo a ordem de Jesus. Isto é muito importante, obedecer a ordem de Jesus. Seguindo assim a vontade do Senhor, não estava lá por capricho e nem a passeio, mas tinha uma ordem para cumprir. Dessa maneira, aprendemos o primeiro ensinamento para quem quer vencer os ventos contrários. Enquadre-se na vontade do Senhor e obedeça às suas ordens. Às vezes, nós estamos passando por momentos contrários porque nós não estamos obedecendo ao Senhor. E se nós estamos passando, precisamos obedecê-lo. Não é verdade? Se você for submisso a Deus, obedecendo-lhe em tudo e ouvindo a sua voz, certamente Ele verá a sua situação e virá com o seu socorro bem presente no momento da angústia para livrar todo mal. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero, na hora dos ventos contrários. O Senhor está bem presente. Aleluia. O Senhor não quer sacrifício dos homens, mas obediência. Veja a resposta do profeta Samuel para Saul, quando este tentava justificar-se de sua desobediência ao mandado de Deus. Porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedece à sua palavra?
Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje nós estamos em uma geração que os nossos jovens, né, pessoas mais novas, não têm costume de obedecer. Não obedecem aos seus pais, não obedecem aos mais velhos, não obedecem a professora, não obedece às pessoas mais próximas. O mundo está em um momento muito caótico, onde obedecer é uma atitude muito difícil. Mas o segredo de tudo nesta vida é obedecer, principalmente à vontade e à voz do Senhor. Quando nós obedecemos à voz de Deus, com certeza nós seremos privilegiados, porque obedecer a Deus é melhor do que nos sacrificar. O seu Senhor por isso, não adianta fazer sacrifícios, votos a Deus, ou promessa de espécie alguma. O Senhor não requer isto, e não é isto que agrada. Quer ser agradável ao Senhor? Então obedeça à sua vontade e submeta a Cristo, e você verá a recompensa que o bom servo recebe do seu Senhor. O seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Entrar no gozo do Senhor é para aqueles que obedecem a palavra de Deus. É para aqueles que obedecem o Senhor, o dono do céu e da terra e do mar. Segundo, como vencer os ventos contrários? Primeiro, nós falamos que para vencer o vento contrário, precisamos estar enquadrado na vontade de Deus. Segundo, não questione o Senhor. Às vezes, nós temos um grande costume de questionar tudo, né? Questionar por quê isto, para quê. Mas o momento que nós estamos vivendo e passando pelos ventos contrários, não precisamos e não podemos questionar o Senhor. Na mesma narrativa, em Marcos 6, 31 a 32, vemos que Jesus, ao receber os discípulos, pois havia enviado os 12, e 2 em 2 pelas cidades para anunciar as boas novas do reino do céu. Pretendia levá-los para um lugar deserto, a fim de que eles alimentassem e descansassem. Mas no versículo 33 vemos que a multidão, vendo-os a sair, seguiram-lhe e chegaram antes dele ao local para o qual estava se dirigindo. E os discípulos estavam cansados e não tiveram tempo de descansar, apesar de Jesus ter tentado dar-lhe descanso, pois o povo não permitiu. Logo depois, o Senhor mandou-lhe entrar no barco e ir para o outro lado do mar. E eles estavam cansados e ainda receberam esta ordem. E teriam que remar, gastando mais energia para cumprir a vontade do Senhor. Aqui está dizendo que os discípulos estavam cansados, eles estavam fazendo
muitas coisas, e o Senhor pediu que eles fossem descansar. Mas a multidão não permitiu que isso acontecesse. A multidão acompanhou os discípulos. E depois veio uma ordem aos discípulos para entrar no barco e passar para outra margem. E todos nós sabemos que ao entrar num barco, o que nós temos que fazer é um grande esforço, né? De remar o barco para que ele se movimente. E como fazer isto se os discípulos estavam cansados? Mas quando nós passamos por um momento desse, o segredo é não questionar o Senhor. Mesmo que nós estamos passando um momento difícil, mesmo que nós estamos cansados, mesmo que nós estamos fadigados, o melhor é não questionar o Senhor. É o que os discípulos fizeram. Eles não questionaram a ordem de Deus, do Senhor Jesus. E eles entraram no barco. O segredo é não questionar. O segredo é obedecer. E um ponto interessante aqui é que não vemos nenhum deles resmungando, nem questionando e nem reclamando. Eles só queriam obedecer. É isto que nós temos que fazer. Obedecer a Deus, obedecer. Às vezes nós não concordamos, isso é normal, mas precisamos obedecer. Cada um de nós temos uma forma de pensar, cada um de nós temos uma forma de agir, mas nós temos que obedecer aqueles que estão por cima de nós, nos dando ordem, nos dando o nosso líder, o nosso pastor. Nós precisamos obedecer. É esse o segundo ensino para vencermos o vento contrário. Não questione a ordem que você recebe de Deus. Mesmo que você já esteja cansado pelas lutas e situações do seu cotidiano, lembra-se que na parte de Romanos 2:2 está escrito que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Siga essa vontade. Não questione, não murmure. O Senhor te fará prosperar e vencer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Aleluia. Glória a Deus. Questionar? Não. Obedecer? Sim. Terceira, como vencer os ventos contrários? Falamos, esteja enquadrado na vontade de Deus, não questione. E a terceira, não desiste, lute, não desista, lute. Os discípulos de Jesus, nessa passagem que lemos, nos dão um grande exemplo acerca da perseverança e luta. Quando lemos novamente a passagem em Mateus 14, 23 a 24, vemos que ao cair da tarde, Jesus estava sozinho no monte orando e o barco já estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Para compreendermos a lição de perseverança que os discípulos nos dão, você deve saber alguma coisa sobre o Mar da Galileia e a contagem do tempo naquela época. Primeiramente, apesar dos nomes
muitas vezes ser dado ao mar da Galileia. Verdade, se tratava de um lago com aproximadamente de 21 a 23 quilômetros de comprimento, de 12 a 14 quilômetros de largura, que muitas vezes era açoitado por forte vento e tempestade. Pense bem, quando fala mar, não é uma praia, né? Quando a gente fala mar, nós ligamos com uma praia. Não, aqui não fala de praia, aqui fala de mar se ligando a um lago. Quando interessante pela quilometragem da largura, do comprimento, quando o vento era forte, agitava as águas. E os estudiosos falam que esse mar da Galileia era um mar de profundezas, era um mar, um lago, um rio muito fundo, e por isso que surgia os movimentos das águas. Vemos que ao cair da tarde, os discípulos já estavam no meio do mar, sofrendo com os ventos contrários. Ao cair da tarde, para os judeus, indica o fim do dia e o princípio da noite, correspondendo ao horário de 18 horas. A noite e o dia para os judeus são divididos em 12 horas, de forma que ao nascer e o pôr do sol é contado 12 frações de tempo, e o mesmo tempo e o mesmo para a noite. No caso da noite, os judeus contavam com vigílias de 4 horas cada, existindo assim 3 vigílias. Os romanos contam 4 vigílias de 3 horas. Os autores dos evangelhos fizeram o uso da vigília romana para indicar o tempo que os discípulos ficaram no mar. Assim, no versículo 25, vemos que os discípulos continuavam lutando com a fúria do vento. E já era a 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Cansados, fadigados, mas ainda passando por um momento difícil. Vento contrários, turbulência. Imagine nós, eu, você, passando por um momento de turbulência, cansaço físico, mental, depois de um dia muito cansativo e você precisar ficar acordado, lutando contra os ventos contrários. Eles estavam remando há cerca de 9 horas e sem parar tentando cumprir a vontade de Jesus e chegar do outro lado. Lembre-se que a extensão do mar, desse mar, é de 12 a 14 quilômetros de largura e eles estavam na parte mais larga e eles estavam remando sem sair do lugar há horas. E isso acontece conosco. Às vezes você está remando, lutando e você não sai do lugar. E continuava no meio do mar. Suas forças certamente estavam acabando. Eles eram homens acostumados com o mar, eram pescadores, tinham experiência nessa área técnica para enfrentar ventos e ondas impetuosas. Mas, apesar de tudo, isso não estavam conseguindo vencer essa situação.
Às vezes não importa que você seja uma pessoa culta, não importa que você seja uma pessoa espiritual, não importa que você seja um presbítero, evangelista, um diácono ou pastor, todos nós passamos por momentos de dificuldades. Todos nós passamos por momentos de ventos contrários. Oxalá que isso não viesse a acontecer. Mas como nós queremos nos aproximar de Deus, queremos nos tornarmos pessoas melhores se nós não passamos por dificuldades. As dificuldades da vida faz com que eu e você melhoramos como homens, melhoramos como pai, melhoramos como pastor, melhoramos como empregado. Enfim, não seja qual for a situação. Mesmo os ventos contrários que nos assolam, isso serve para nos amadurecer. Talvez seja exatamente isto que você está enfrentando hoje. Uma situação incontrolável, que foge de sua capacidade de solucionar. Talvez você já tenha usado todos os seus recursos, toda a sua experiência e conhecimento, sem resultado nenhum. Suas forças, assim como os discípulos, podem estar acabando. Mas não pare de lutar. Faça como o exemplo dos discípulos. Lute, persevere, aguente firme, esforce-se ao máximo, porque o Senhor virá ao teu auxílio. Aleluia! Que palavra maravilhosa! O Senhor virá ao teu auxílio. Recebe essa palavra aí. O Senhor virá ao seu auxílio. E Ele vai te ajudar nessa situação. Creia, persevere, não desista, pois não há vento nem tempestade que possa impedir o Senhor de te abençoar. Nada vai impedir o Senhor de te abençoar. Nada vai te impedir o Senhor de fazer algo maravilhoso na sua vida. Aleluia! Receba essa palavra. A luta vem, as batalhas nós enfrentamos, mas se o Senhor estiver conosco, se nós obedecermos a voz do Senhor, a voz do Senhor, as ordens de Deus, nós seremos vencedores. Ele, o Senhor, está vendo o seu esforço, a sua luta, porque nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os bons, os maus, os justos, os injustos. Em Marcos 6:48, e vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar. Interessante a maneira que Jesus aparece para os discípulos. Às vezes, irmãos, entenda o que eu vou falar. Às vezes o Senhor nos surpreende da forma que Ele vem ao nosso encontro, da forma que Ele encontra para nos abençoar, a forma que Ele encontra para agir ao nosso favor.
De diversas maneiras, Jesus, ele opera maravilhas, opera milagre na Bíblia, e cada milagre é diferente um do outro. E aqui, nesse texto maravilhoso, de Jesus anda por cima do mar, aonde os discípulos estavam passando por ventos contrários, estavam cansados, fadigados, as suas forças já estavam terminando, minguando, mas o Senhor sempre tem uma palavra para nós, que nós não podemos desanimar, que nós não podemos desistir, que nós devemos lutar até o fim para alcançar os nossos objetivos. Os nossos alvos só vão ser alcançados quando nós fitarmos os nossos olhos para a vitória, porque as dificuldades, ela virá. Jesus viu o esforço deles, que estavam cansados de lutar. Ele também está vendo o seu esforço, e assim como veio ao socorro dos discípulos naquele tempo, também virá ao seu socorro. Recebe essa palavra neste tempo presente, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Tome posse dessa palavra e fique firme, em nome de Jesus. Como vencer? Como vencer? Como vencer? Como vencer os ventos contrários? Como vencer? Nós falamos, esteja enquadrado na vontade de Deus. Não questione o Senhor. Não desiste de lutar. E agora? Jesus andou sobre o mar. Jesus andou sobre o mar. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, aleluia. Tem todo o poder no céu e na terra. E ele andou sobre o mar. Não importa com a fúria dos ventos ou a força das ondas. Sabe por que ele fez isto? Para mostrar a nós e o seu eterno poder, e para que saibamos que não há limites e nem possibilidade para ele. Aleluia. Aquilo que tem pesado sobre você não tem peso algum para o Senhor. A situação que tem te oprimido e perturbado, você não é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Jesus caminhou por sobre o mar para mostrar aos discípulos que aquilo que estava oprimindo por horas não era nada diante dele. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Às vezes aquilo que está te perturbando, te fadigando, tirando teu sono, saiba que não é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Não é maior do que o nosso Deus. A epidemia, o Covid-19, assustou a todos. Mas saiba de uma coisa, esse vírus não é maior do que o nosso Deus. Basta só uma palavra do Senhor, que isso termina. Mas existe um propósito. Existe um propósito. A Bíblia diz que tudo tem um propósito no céu e na terra. Aleluia. Jesus caminhou por sobre o mar para mostrar aos discípulos que aquilo que estava oprimindo por horas não era nada diante dele. Estava totalmente
em seu controle, debaixo dos seus pés. O mar revolto, as ondas ficaram sobre os pés de Jesus, que caminhava sobre elas calmamente. Isto é profético para a sua vida. Não importa o tamanho dos problemas, nem a força do vento contrário. Jesus Cristo tem poder para andar sobre a adversidade e te dar vitória. Aleluia. Receba. Creia nele de todo o seu coração. Aguente firme e veja o livramento sobre a sua vida. Aleluia. Quinta, não duvida. É a fé. A dúvida e a fé. Dúvida e a fé. No versículo 28 ao 31, vemos algo muito importante e interessante acerca da fé e da dúvida. A fé é o firme fundamento, a Bíblia diz em Hebreus 11:1. A fé é o agente que move o poder de Deus, o favor daquele que crê. A dúvida faz o homem perder e afundar. Observe o que ocorre com Pedro. Ele pede ao Senhor uma palavra para poder andar sobre as águas. Versículo 28, o Senhor profere a palavra a Pedro e começa a andar sobre as águas. Versículo 29, e quando conservou a fé no Senhor Jesus manteve-se em pé sobre a situação. Pela fé caminhou em meio às ondas fortes, ventos, o que os discípulos junto não conseguiam vencer. A fé fez com que Pedro andasse sobre as águas. Aleluia! A fé fez com que Pedro andasse sobre as águas. Mas até esse momento, a fé de Pedro estava fitado em Jesus. Ele não estava sentindo o forte vento, o balançar das ondas. E se ele tivesse conservado a fé, teria chegado a Jesus tranquilamente. Contudo, observando em volta e vendo a fúria do vento e do mar, ele temeu, duvidou, e a fé dele deu lugar à incerteza, fazendo-o flutuar. Isso está no versículo 30. A dúvida e a fé cumprem papéis antagonóticos na vida. A primeira te faz afundar, a segunda te faz caminhar. A primeira te faz cair, a segunda te faz levantar. A primeira move a situação sobre você. Quando Pedro duvidou, o mar começou a engoli-lo. E a segunda move você sobre as situações, te faz caminhar sobre o mar. Portanto, crê no Senhor, conserva a fé. E outro ensinamento que uma pessoa deve aprender para vencer os ventos ao contrário. Aleluia! Como vencer os ventos ao contrário? Não duvidar. Não duvide. Tenha fé e a sua fé em Jesus. O vento cessa quando Jesus entra no barco. Aleluia! Tudo cessa quando Jesus entra no barco. Tudo cessa quando Jesus entra no barco. Observamos a leitura de Mateus 14, 22 a 32, e que todo o tempo da narrativa o vento não parou de soprar contra o barco dos discípulos. Eles remam por cerca de 9 horas e o vento estava soprando e Jesus começa a caminhar sobre as ondas e o vento não cessou. Pedro
pede permissão e vai ao encontro de Jesus sobre o mar. E o vento continua forte. E o Senhor salva Pedro de se afogar. E o vento continua soprando. Somente no versículo 32, quando Jesus entra no barco e o vento cessou. Eu profetizo sobre a sua vida e aqui nós terminamos. O vento contrário vai cessar. O vento contrário vai acabar. O vento contrário vai ter fim quando Jesus, aleluia, entrar no seu barco. Às vezes você está dizendo assim, mas a minha casa, estamos passando um vento, turbulência, não somos unidos. Saiba de uma coisa, esse vento contrário, esse vento forte, só vai terminar, só vai parar quando o Senhor entrar na sua casa, quando o Senhor entrar no seu barco, quando o Senhor entrar na sua vida. Que essa palavra, que esse ensinamento, nós não vamos nos alongar, porque já temos 46 minutos falando e a nossa garganta já está seca. Tinha mais uma coisa, umas palavrinhas para dizer, mas deixa para outra oportunidade. Que nós venhamos aprender que o vento contrário só termina quando Jesus entra no barco. Amém? Que Deus abençoe nessa oportunidade. Que Deus possa fazer com que os ventos contrários da sua vida venham a cessar. E que Deus possa te dar uns dias, semanas, meses maravilhosos. E que a tua vitória chegue na sua casa mais rápido possível. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja no seu lar. Que Deus esteja na sua vida. E que o Senhor Jesus tome posse de tudo que você tem. Entrega para o Senhor a sua vida, entrega o Senhor os seus filhos, entrega o Senhor os seus negócios, porque Ele sabe cuidar muito bem, melhor do que nós. Que Deus abençoe a sua casa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Edivaldo, e que em outra oportunidade nós estaremos mais uma vez falando do amor e da bondade de Deus. Que Deus abençoe, um forte abraço